Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Rcast, onde o direito encontra estratégia, e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o tema da reforma tributária. Nós já tivemos aqui em outro episódio o Dr. Renner Fonseca, fundador do R Fonseca Direito de Negócios, falando sobre esse tema, e hoje eu estou trazendo o Dr. Pedro Lemos para falar um pouco mais sobre questões mais detalhadas, mais profundas, mais técnicas sobre o assunto que vem mudando a cada dia. E o Dr. Pedro, ele é um tributarista já com mais de 10 anos de atuação, graduado em Direito, advogado de formação, atuando já há muitos anos como advogado, pós-graduado em Direito Tributário e também graduando em Ciências Contábeis. Então, além de uma vasta atuação como tributarista em grandes empresas, em grandes escritórios, e hoje ele é tributarista no R Fonseca Direito de Negócios. Dr. Pedro, um prazer ter você aqui com a gente para falar de um tema tão importante, uma alegria, e seja muito bem-vindo ao Rcast. Obrigado, Ranilson. Obrigado pela oportunidade. Para mim é um prazer, um privilégio muito grande estar aqui hoje trazendo informações relevantes sobre esse tema que permeia hoje, né, os corredores, o escritório, as empresas, os nossos clientes, e que vai alterar de forma considerável a vida do brasileiro, das empresas, das pessoas físicas de uma forma muito contundente. Maravilha. A gente acha, Pedro, que reforma tributária é uma questão que vai ser ligada somente à tributação ali e, pelo que a gente já viu, vai muito além disso. Então, para nós vai ser uma oportunidade muito grande de você esclarecer para quem nos acompanha sobre um tema tão relevante. Maravilha, com certeza. Doutor Pedro, e para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto, a gente esmiuçar a questão da reforma tributária, um assunto que sempre ele é recorrente, porque a reforma tributária parece ser um tema por horas distante, por horas muito perto. O que você pode falar sobre aqueles pontos da reforma que já são conhecidos, que já foram aprovados e que, de fato, eles conhecidamente trazem impactos diretos para as empresas? Ranilson, esse ponto que você trouxe ele é muito relevante, porque a gente sente em contato com as empresas, com os clientes, com as pessoas de uma forma geral, que a reforma tributária parece um assunto distante, muito embora eu sempre que tenho oportunidade eu friso. Não é. A reforma tributária, além de já ser uma realidade, tem muita gente que trata ela como se fosse algo assim, a acontecer. Não, ela já está acontecendo. E é algo urgente, é algo que a gente precisa tomar cuidado, a gente precisa se atentar, tanto quanto pessoas físicas, quanto principalmente pessoas jurídicas, que estão na linha de frente das principais mudanças que o texto, tanto constitucional quanto legal, ela vai trazer, tá bom? Então, a urgência ela é real e eu recomendo, sinceramente, que as empresas que não estão dando o foco necessário para esse assunto comecem a repensar esse ponto, tá? Por quê? A gente está em 2025 e logo no ano que vem, fim de 2025, já quase no apagar das luzes do ano, e logo no ano que vem a gente já tem a implementação das alíquotas testes para experimentação do sistema. A gente já trata desse ponto das alíquotas testes, principalmente porque existem algumas questões que estão um pouco nebulosas ainda, como, por exemplo, nós não temos as obrigações acessórias já definidas. Então, existe um aspecto legal dentro da Lei Complementar 214 que traz uma obrigatoriedade de cumprimento à risca de todas as normas para que o empresário não tenha que recolher, né, para que a empresa não tenha que recolher nenhum tributo relacionado à reforma. Que nós vamos ter a alíquota de teste ano que vem, 1%, 0,9% para a CBS, 0,1% para o IBS, mas o recolhimento, o impacto financeiro, ele fica deixado de lado se cumprido todas as obrigações acessórias. Aí pergunto, quais obrigações acessórias? Elas ainda não estão definidas. Nós já estamos quase lá, ou seja, as empresas já tinham que estar alterando seus RPs, seus sistemas, treinando a equipe interna para saber fazer a apuração, a distinção de valores de forma correta, segregações, já que existe previsão legal que os tributos atuais não compõem a base de cálculo dos novos. Então, para que isso seja feito de forma adequada, as empresas já tinham que estar treinando. E para isso, todos os modelos já tinham que estar prontos, e eles ainda não estão. Isso é um mistério que nós temos. Então, é um ponto muito sensível em que a gente precisa buscar antecipar
o máximo possível aquilo que o governo está fazendo, né, o Ministério da Fazenda está fazendo, no quesito da regulamentação, principalmente no quesito das obrigações acessórias, de pontos que a gente já tem definido. Bom, desde 2023 já não é surpresa, emenda constitucional 132 aprovada, que traz ali o arcabouço constitucional relacionado à reforma tributária e que traz ali no plano constitucional as regras de piso que vão sustentar quaisquer outras que venham a ser criadas por quaisquer dos normativos de regência, lei complementar, ordinária, instituições normativas, tudo tem que estar ancorado dentro da parte constitucional da reforma. E em 2025, esse ano, início do ano, a gente teve a aprovação da Lei Complementar 214. Certo. Essas duas aprovações elas são muito relevantes porque elas vão trazer ali as regras básicas de como vai funcionar esses novos tributos. Então, como que eu vou fazer a apuração? O que que é fato gerador desse tributo? O que que gera crédito? O que que não gera? Já que agora a gente traz para dentro desses novos tributos sobre bens e serviços uma realidade muito próxima do que a gente já tinha, por exemplo, com o ICMS. Não é a mesma coisa, né? Até o regime de crédito ele vai ser um pouco diferente. Lá no ICMS a gente tem a visão do crédito físico, aqui vai ser o crédito econômico. Então ele muda um pouquinho, mas para fins de ilustração, ele é um bom exemplo, né, em que eu vou levar em consideração o recolhimento em etapa anterior para que seja deduzido do meu débito agora na saída promovida pela empresa. Para quem tributa o ISS, é novidade isso, porque o Entendi. ISS não é um tributo que permite um creditamento. Ele não tinha essa lógica. Não tinha essa lógica, exatamente. Ele é um tributo que vai ter uma incidência direta sobre o valor ali da prestação do serviço e fim de papo. Não leva em consideração o que teve antes disso. E o PIS e COFINS, se ele é não cumulativo, segue a mesma regra do ISS. Vai ser uma incidência 3,65% dos dois somados, do PIS e da COFINS, sem direito a aproveitamento de crédito. E no modelo não cumulativo, 9,25% também das alíquotas somadas, eu tenho uma possibilidade de creditamento, porém em um patamar um pouco diferente do ICMS. Né? O ICMS ele vai ser o método que a gente chama de tax on tax, enquanto o PIS e COFINS é o basis on basis, em que vai seguir aquela linha de creditamento sobre insumos e outras possibilidades de entradas que as leis 10.833, 10.637, elas vão trazer. Esse modelo ele sai e entra o que é mais próximo hoje do ICMS, em que eu vou ter uma não cumulatividade plena pela dedução integral daquilo que foi recolhido na etapa anterior, no momento de apuração dos meus próprios tributos, no sentido de que eu só vou tributar de forma efetiva o valor agregado naquela saída que a minha empresa está promovendo. Tá? Isso, na prática, ela reduz um problema sério que a gente tinha de tributos incidindo sobre eles próprios em cascata. Porque, como eu mencionei, a gente pega o ICMS com a questão do crédito físico. Se eu não consigo aproveitar 100% de crédito de ICMS de uma forma geral, existe um pedacinho que vai para dentro do preço do produto e que vai sofrer novas incidências dependendo do quão longa é a cadeia de produção. Isso majora artificialmente a grandeza tributável. Na teoria, isso não acontece com IBS e CBS, já que sempre o método de creditamento é o que foi recolhido na etapa anterior. E não tem muito mistério. Mas Não tem. você falou uma coisa super importante. Essa questão dos ERPs, dos sistemas. Nós vivenciamos isso em pelo menos 2 grandes momentos dessa lógica tributária no Brasil. Um foi com a nota fiscal eletrônica de serviços, quando ela foi implementada, também foi uma correria das empresas para se adaptar, dos produtores de software, e a gente viu isso muito também com a LGPD, com a Lei Geral de Proteção de Dados, onde quando a gente implantava os projetos de LGPD, onde a gente mais esbarrava era a falta de adequação dos softwares para refletir a legislação. Pelo que você já tem visto, como é que está esse movimento? As empresas, porque você trouxe uma questão de urgência para a gente que, ouvindo você falar, e quem está nos acompanhando deve ter ficado com esse mesmo sentimento, a gente já está atrasado. Na verdade, não é que está na hora de fazer, não. Já era para estar fazendo há muito tempo algumas coisas. E creio que essa questão dos ERPs é um ponto que vai implicar em muitas alterações, em muitas adaptações. Sim, com certeza. Essa linha do atraso é como estar atrasado para uma festa que você está indo de carona. Você tem um horário para chegar, mas você depende de outra pessoa para ir lá te buscar.
né? Excelente comparação. Então, nós dependemos muito do poder público na edição dos normativos, das regras, da criação dos programas, todos que vão servir para que as empresas promovam suas apurações desses novos tributos, né? Lembrando, a título de curiosidade, que a gente vai ter a CBS, a parte federal da reforma tributária, em 2027, e a parte estadual municipal com o IBS a partir de 2029, com uma implementação crescente até o fim de 2032. Tá? Então, em 27, daí para frente, e a partir de 29, a gente já tem a incidência desses dois tributos. Com efeito real, não Com é efeito mais real? teste, Não. ou seja, vai ter efeito econômico e efeito financeiro nas empresas. Exatamente. Para o ano que vem, a gente não tem a parte financeira, e inclusive um ponto. Se a gente, por exemplo, eu mencionei lá atrás que a empresa que promove toda a apuração tributária de forma correta, transmite as obrigações certas, faz tudo certinho, ela não tem obrigatoriedade de recolhimento do IBS da CBS nas alíquotas testes. Mas se ela fizer errado, ela tem que recolher. Porém, o recolhimento que ela faz é integralmente dedutível do PIS e da COFINS. E se não tem saldo suficiente de PIS e COFINS, pode compensar com outros tributos de cunho federal. Tá? Ou seja, efetivamente a parte financeira do ano que vem a gente não vai ter. Né? Nós vamos ter um aspecto todo de mobilização de trabalho para entender como funciona e fazer da forma correta, mas fazendo certo. Não recolhe, se recolher, compensa integralmente com outros tributos. Então não tem um impacto financeiro efetivo. Mas tem um impacto de processo, tem um Com impacto certeza. de sistema, equipe, Com certeza. treinamentos, adequação das estruturas contábeis, sejam elas internas ou externas, e acho que principalmente as externas. Eu sou contador de formação, já atuei em escritórios de contabilidade no passado, e a gente sabe como é difícil a realidade da contabilidade terceirizada, da informação chegar corretamente. Então, todos esses fluxos vão precisar ser alterados. Exatamente. E com um detalhe importante, além dessa questão do próprio sistema, né, dessa normatização do sistema, o aprendizado do uso e o uso de forma efetiva, é preciso levar em consideração ainda que a reforma ela traz algumas regras já estabelecidas de que, por exemplo, o crédito que se toma, ele é do tributo efetivamente recolhido e não só destacado em nota. Então, além de ter todo um compliance tributário no que diz respeito ao preenchimento adequado, à emissão de nota de forma adequada, para que eu possa me acreditar, eu preciso que a etapa anterior tenha recolhido o tributo. Se ela fez tudo certo, mas não pagou no final das contas, eu não posso aproveitar o crédito. Isso é muito complicado. E já é um ponto posto, que inclusive traz um detalhe que, de certa forma, ele traz uma inovação, é um método que já existe com uma cara nova, porque ele traz a visão do split payment. Né? O split payment nada mais é do que uma retenção tributária. Então é o que a gente já tem hoje. Vou fazer um pagamento de um serviço, se está incluído dentro das regras de retenção, eu vou ter retenção de imposto de renda, vou ter retenção de PIS/COFINS, vou ter retenção de ISS. No split payment funciona igual. A diferença é, eu vou te pagar o valor que a gente combinou, já deduzido o IBS e o CBS. E eu faço o recolhimento em seu nome para garantir que na hora que eu for dar a minha saída, eu tenho crédito, porque você recolheu, querendo ou não, por via de retenção. É uma mecânica que não é idêntica à retenção, mas ela serve para ilustrar como que vai funcionar. Esse monitoramento, ele é fundamental, porque nem todas as empresas vão aderir à questão do split payment, nem todas vão elaborar, né, vão realizar seus pagamentos seguindo essa metodologia. E a ausência de recolhimento na etapa anterior, como mencionei anteriormente, ela ocasiona a não utilização do crédito. Então, ou seja, ao invés de você tributar aquele pedacinho que você agregou no preço do produto, você tributa tudo. E aí majora de forma considerável o montante que você vai recolher no final. Doutor Pedro, esses pontos, eles já, por si só, já são muito impactantes, né? São muito sérios e precisam ser bem observados. Agora, fora isso, de outro aspecto, o que já se conhece, que está anunciado, que vai acontecer com a reforma, mas que ainda está dependendo de algum tipo de regulamentação, ou de uma lei complementar, ou de algum tipo de manifestação formal para que passe a valer? Ou seja, o que tem que é fofoca tributária, mas que ainda a gente sabe que vai acontecer, está no campo da fofoca tributária, mas ainda não virou, não está normatizado ainda, não está regulado ali de forma clara, mas a gente sabe que vai aparecer aí. Vamos trazer como
princípio básico aqui da conversa, as próprias alíquotas, né? A gente tem hoje uma estimativa das alíquotas do IBS e da CBS somadas, que deve ficar ali na casa dos 28%, mas isso não está definido por escrito. Até porque, principalmente na parte do IBS, cada estado e cada município vai fixar sua alíquota. Então, no frigir dos ovos, a alíquota do IBS, o somatório da alíquota do estado e do município de destino da prestação ou do bem, vai ser definido ainda em momento posterior. Então, nós especulamos que a carga tributária total, né, a alíquota total dos novos tributos, do IVA dual, né, IBS, CBS, vai ficar na casa dos 28%, mas isso ainda não está definido. Pior ainda, o imposto seletivo. O imposto seletivo, né, o imposto do pecado, como alguns gostam de chamar, a gente ainda não tem as definições de alíquota para esse Que é tributo. aquele incidente sobre Externalidades negativas, como eles gostam de trazer. cigarro, Exato. bebida. Tudo aquilo que potencialmente pode trazer prejuízo para a saúde e para o meio ambiente vai ser tributado por esse imposto seletivo. Hoje isso já existe. Quem faz as vezes do imposto seletivo é o IPI. Né? Então, por Caso exemplo, que tenha até 100% de IPI. sim, por exemplo, cigarros e bebidas alcoólicas, a dizer, e o uísque são os dois produtos mais tributados no país hoje em função dessa política extrafiscal que quer desincentivar o consumo desses produtos, mas não só, são exemplos. No caso do imposto seletivo, a gente vai ter ele uma incidência um pouco maior. Então, por exemplo, sobre exploração de ativos ambientais não renováveis. Então, uma árvore, por exemplo, de corte não entra, mas uma jazida mineral entra, petróleo entra, tudo aquilo que não é renovável. Gás natural. Tudo aquilo que não é renovável vai ser objeto de incidência do imposto seletivo em caráter monofásico. Veículos, embarcações, aeronaves, fumígenos, bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas e os fantasy sports, né, que são as bets, basicamente. Né? Então, vai ser objeto de incidência desse imposto seletivo, cuja alíquota a gente ainda não sabe. Nós sabemos que vai haver uma gradação de alíquota. Então, por exemplo, quanto mais tendencioso o carro é a ser poluente, dentre outros, ele vai ter uma tendência a ter uma alíquota de imposto seletivo maior. Para bebida alcoólica vai funcionar também da mesma forma. Então, a bebida alcoólica de 4% de teor alcoólico não vai ser tributado como uma de quase 50%. Entendi. Então, vai haver gradações distintas, mas fato é que ele vai incidir lá no início da cadeia de produção, ou seja, não vai ser uma incidência em cascata que todos vão ter que recolher, mas ele não permite creditamento, tá? Não, o IBS, CBS e outros não integram a base de cálculo dele, porém eu não me acredito desse valor, tá? E um ponto que eu estava pesquisando alguns dias atrás, eu achei interessante, é que, por exemplo, o veículo ele vai ser objeto de incidência do imposto seletivo. Mas pode ser que determinados insumos para a produção do veículo também sejam. Então, por exemplo, pode ter alguns tipos de minerais que eu vou utilizar na fabricação que vão ser tributados com imposto seletivo. Então, chip, talvez. Exatamente. Né? Pneu. Então, exato. Aí eu vou ter uma incidência em um momento de aquisição de insumos e depois na saída do veículo, porque se torna um novo produto e um produto que tem previsão de incidência do imposto seletivo. Ou seja, há uma tendência de uma majoração efetiva na carga tributária em função da incidência desse tributo por conta dessas particularidades. Quais são os produtos que vão sofrer essa incidência? A gente já sabe, está lá na Lei Complementar 114 e um dos anexos dela. Agora, qual alíquota vai incidir? Isso a gente não sabe. Um outro detalhe também importante. Existe uma previsão legal na 214 que retira o ICMS da base de cálculo do IBS. Vamos lembrar que eu mencionei há pouco tempo, o IBS e o ICMS eles vão conviver durante 4 anos. De 29 a 32, enquanto o ICMS vai diminuindo, o IBS vai aumentando até que eu tenha a virada de chave efetiva em 2033. Perfeito. Para o IBS, eu excluo o ICMS da base de cálculo, mas não para o ICMS. Então, o ICMS hoje, da forma como está posta, o entendimento que impera, pelo menos de um ponto de vista mais legalista, é de que o IBS vai compor a base de cálculo do ICMS. Então, existe projeto de lei complementar 16/2025, que está em tramitação na Câmara dos Deputados, porém com movimentos assim, a passos bem lentos. Lentos. Ele foi apresentado, salvo engano, em fevereiro desse ano, e em abril, se eu não estiver muito enganado, ele já foi recebido na Comissão de Finanças e Tributação. Acho que ele está com a relatoria do Mauro Benavides, se eu não me engano, deputado Mauro Benavides. E desde lá, a gente não teve mais nenhuma movimentação. Então, esse é algo que está causando um pouco de ansiedade na turma, né? Porque eu tenho uma possibilidade de uma majoração tributária novamente artificial pela inclusão
ao meu ver, indevida de um tributo na base de cálculo do outro. Esse é um ponto também que ainda está meio acinzentado aí pela frente, mas que a gente tem expectativa de que essa lei complementar vá passar. Em outras palavras, o que você acabou de nos dizer foi que existe um vácuo normativo. Ou Exato. seja, existe um monte de fofoca tributária, um monte de coisa que a gente acha que pode ser assim, pode ser assado. E o que, que a gente pode dizer para quem está nos acompanhando, que tem as suas empresas, né, o empresário que está nos ouvindo? O que, que ele já pode, ou seja, quais são os maiores riscos que ele corre? Né? O que ele pode fazer ainda é uma segunda questão. Mas a primeira questão é o seguinte: esse vácuo normativo, essa inoperância, essa falta de movimento das empresas em direção à reforma tributária, acreditando que isso aqui ainda não foi regulamentado, isso aqui a gente não sabe como vai ficar. Qual é o risco que as empresas efetivamente correm de ficar esperando esse vácuo normativo ser preenchido e acordarem um belo dia com um monte de dever de casa para fazer? Na sua opinião, doutor Pedro? Eu achei interessante você trazer o termo dever de casa, né? Todo mundo passou pelo colégio, lembra o desespero que é você chegar num domingo à noite, pegar um caderno da escola e ver que tem uma infinidade de para casa, tudo valendo ponto, que você precisa fazer para o primeiro horário da segunda-feira de manhã. Então, nada que é feito às pressas é feito com qualidade. Ou você faz com tempo suficiente para conseguir desenvolver bem, seja o para casa, ou seja, uma preparação para a reforma tributária, ou você corre o risco de fazer às pressas e colher os frutos dessa pressa. Nada que é Uhum. feito com pressa é feito com qualidade. Então é muito, muito importante que todas as empresas tenham ciência de que, sendo uma realidade a reforma, muito embora a gente tenha ainda essas lacunas, esses espaços a serem preenchidos, muitos deles a gente já consegue trazer uma previsibilidade, tanto por movimentos do próprio governo, quanto pelas regras, pelos princípios com as quais a emenda constitucional foi aprovada. Essa antecipação, ela é possível com que a empresa já trace caminhos estratégicos para mitigar os impactos da reforma. É evidente, claro, que se todos esses movimentos eles ficam postergados para os 45 do segundo tempo, a chance de marcar um gol fica bem impactada. Ô Pedro, e eu vou chamar de Pedro, tá, doutor? Não vou Fica à chamar mais de vontade. doutor Pedro, Não, não. o doutor Agora fica lá pro já tribunal. passou o primeiro bloco, a gente já criamos aqui uma relação mais direta. Maravilha. Pedro, me conta uma coisa. Reforma tributária e o impacto dela nos segmentos. A gente sabe que dentro da economia brasileira, a gente tem alguns segmentos que são mais relevantes, eles contribuem mais para a formação de PIB e, inevitavelmente, vão ser afetados numa proporção que a gente ainda não sabe qual é, como você bem explicou. Como é que serviço, indústria, comércio, agronegócio, ou seja, toda sorte de segmentos da economia brasileira, como é que eles vão ser impactados pela reforma tributária? Olha, a reforma ela traz diferentes impactos para cada um desses setores, porque ela vai levar em consideração o alongamento de uma cadeia de produção e quais tributos ela está substituindo. Então, por exemplo, você deu o exemplo aí você mencionou a parte de serviços. Na minha visão hoje, serviços, que é o maior responsável pelo PIB no país, vai ser de longe a área mais impactada. Diferente do comércio, que vai ter os seus impactos, diferente da indústria, que vai ter seus impactos, mas que como tem uma tendência a uma rotatividade de estoque muito grande, esse impacto ele fica potencialmente mitigado. Diluído, né? Assim. Exato. Né? A gente vai ter uma modificação mais substancial quando a gente vai falar de regimes especiais. E aí as mudanças promovidas, elas podem exigir que as empresas façam uma reorganização ali interna para assimilar esse novo conteúdo. Mas de forma objetiva, prestador de serviço, ele está trocando. Vamos tirar até a CBS fora. Ele está trocando. Vamos pôr um lucro real da vida, que vai tributar lá 9,25 de PIS/COFINS, vai trocar para 8,8 de CBS, vamos tratar a alíquota ali como na casa dos 28% mais ou menos. Então, ele vai trocar 6 por meia dúzia, basicamente. Por outro lado, vamos considerar que, mesmo no lucro real, um prestador de serviço ele tributa de 2,5% a 5% de ISS, ele vai trocar isso para 17,7% de IBS. É um aumento substancial, é claro, existe a possibilidade de creditamento, não é cheio e fim de papo, porém, é um aumento. Né? Haverá pelo aumento. menos 10% a mais. Seguramente. Fácil. Seguramente. E isso piora muito para alguns tipos de serviço.
Porque, por exemplo, hoje, locação de máquinas e equipamentos não é tributado pelo ISS, porque não é considerado serviço. Então, para esse segmento, eu estou trocando 0 por 17,7. Então, o impacto ele tem uma tendência a ser muito grande. Se a gente tirar, excluir completamente os créditos e focar só no que vai aumentar a nível débito, o que, relembro, não é a realidade, porque eu vou apurar créditos de entradas para o momento da apuração na saída, tudo certo. Mas, olhando só para a saída especificamente, nós estamos falando de quase 25% ao todo de incremento tributário para uma empresa, por exemplo, do lucro presumido, que presta serviço. Então, eu vou trocar 3,65% e a média ali de 3% de ISS por 28% de IBS-CBS. Muito É significativo. muito significativo. É um impacto que dificilmente a empresa tem margem suficiente para assimilar. Ela fala, não quero passar isso para o consumidor final, vou assimilar isso dentro da minha operação. Não tem margem que consegue englobar esse valor. E se ela repassa isso 100% para o consumidor final, ela corre um risco gigantesco de perda de market share, porque qualquer centavo de diferença em alguns mercados é literalmente nos centavos, qualquer centavo de diferença que o concorrente tem, ele pega uma parcela que antes era de domínio, vamos colocar assim, dessa empresa. Então, é algo muito impactante, principalmente para quem é prestador de serviço. Então, o serviço, na sua opinião, é o setor que merece, claro, todos precisam, mas o serviço a gente já conhece claramente um caminho aí de impacto muito Sim, significativo. sim. E falando nisso, me ocorre um outro tema que está ligado a essa explicação que você deu e você mencionou alguns segmentos da economia. E a gente sabe que tem algumas empresas que têm uma cadeia de produção, um ciclo de produção, seja a produção de produto ou mesmo a produção de serviço, que é mais longo e outros que têm uma cadeia mais curta. Né? Uhum. Então, a gente tem variações. Por exemplo, uma cadeia de produção de um avião leva 3, 4 anos, às vezes, para concluir Exato. a fabricação de um avião. E tem outros itens que são ali dias ou horas, e, enfim, o ciclo é diferente. Exato. Como é que fica esse impacto para essas empresas em relação a terem esse ciclo maior ou menor, principalmente levando em consideração a mudança de sistemática no crédito que você já explicou, mas que isso vai ser um ponto de atenção. Isso afeta muito essas empresas? Afeta. Onde que isso afeta? Vamos trazer uma diferença numa comercialização de um bem, numa prestação de um serviço. O bem, vamos considerar, eu tenho o fabricante que manda para a distribuição, que abastece um varejo, que manda para um consumidor final. Então eu tenho algumas etapas de circulação de mercadoria e cada uma dessas etapas elas vão gerando seus respectivos créditos, que são aproveitados pela cadeia, pelo elo da cadeia subsequente. Tá? Então eu tenho ali uma grandeza tributável por cada um deles relativamente pequena. Por outro lado, uma prestação de serviços que tem pouquíssimas entradas, mas, por exemplo, tem um valor agregado imenso, uma empresa que tem uma margem muito grande, ela vai ter algumas entradas que ela vai fazer, e essas entradas, essas compras, essas operações vão gerar esse direito ao crédito, mas que no momento do abatimento da saída, eles são muito sigelos frente à quantia que vai ser efetivamente tributada. Porque, diferentemente do comércio de bens, o serviço ele não tem ali um recolhimento na etapa anterior daquele mesmo produto em que eu vou fazer uma dedução para tributar a margem de valor agregado. Eu não tenho isso. No Uhum. serviço, eu vou ter o preço da minha prestação efetiva e aquilo dali vai ser tributado. No momento da apuração, eu vou considerar os créditos daquilo que eu adquiri anteriormente para fazer um cálculo para o abatimento da saída. Se eu tenho entradas muito sigelas dentro de uma prestação de serviço, então você mencionou a questão dos aviões, por exemplo. Os aviões, eu tenho uma cadeia de produção imensa, com uma sucessão de aquisições, e essas compras elas vão gerar créditos passíveis de abatimento na saída. Agora, uma prestação mais simples, por exemplo, que eu não dependo de tantas aquisições quanto a fabricação de uma aeronave, por exemplo, eu vou ter um potencial tributável muito mais alto. Então eu tenho crédito, mas a minha saída, que às vezes tem uma margem de 100%, 150%, que a gente já viu, ela dificilmente vai fazer frente com esse crédito. Então a tendência é que haja uma tributação muito alta para a saída subsequente. Por outro lado, se a gente pensa um encadeamento maior,
Então, uma prestação de serviço que envolve várias aquisições que dão direito a crédito, várias entradas na empresa que vão fazendo esse acúmulo de crédito, no momento da saída eu consigo aplacar esse montante tributável de forma que o impacto final ele seja reduzido. Dificilmente vai ser zerado, mas ele pode ser reduzido consideravelmente. Então, a reforma tributária ela tem um impacto muito grande na formação do preço de venda. Com Ou seja, certeza. muda toda a lógica de formação de preço, ela terá que ser alterada para acomodar essas Com premissas que certeza. você está trazendo para a Um gente. exemplo legal, por exemplo, eu citei a questão de locação de máquinas e equipamentos. Vamos supor que a empresa fez aquisição de uma máquina lá no valor de R$ 100.000. Essa máquina vai ter um crédito ali, a gente está falando de 28%, então 28% desses 100 mil é crédito que essa empresa tem em função dessa operação de aquisição. A saída, ou seja, a prestação de serviço da locação, ela não vai ser de R$ 100.000. Então, ela tendenciosamente vai ser menos do que isso. Então, por um período, eu tenho um estoque de crédito que eu vou utilizar para o abatimento dessas saídas. Porém, tem máquinas e equipamentos que duram muitos anos, vai ter 5, 10, 15, 20 anos aquela mesma máquina. E eu só vou promover uma nova entrada de um equipamento em cenários específicos, de expansão de negócio ou de uma substituição por obsolência. Mas se isso não acontecer, eu vou queimar todo aquele estoque e no final das contas, eu vou, ou seja, num primeiro momento eu vou ter uma saída com uma tributação muito baixa ou até zero em função do total desse crédito. Por outro lado, quando esse crédito acaba, eu vou ter uma saída tributada com a alíquota cheia. E aí, o preço vai ficar flutuando? Então a pessoa está alugando e ela está pagando um valor já considerando uma precificação que teoricamente deveria levar em conta custos, despesas, tributação e margem. Uhum. Aí, de repente, a tributação escalona por conta de um encerramento do estoque de crédito que eu tenho. E às vezes as entradas corriqueiras que a empresa tem ali no circulante não são tão expressivas para fazer frente ao custo, ao preço, melhor dizendo, dessa saída. E aí, eu vou reajustar o contrato em quantos por cento? A pessoa vai manter esse contrato? Dificilmente vai manter. Imagina, passar 28% de tributo para um consumidor final de um mês para o outro. Não existe isso. E isso explica a questão da urgência, porque Exato, 2025, então, é o ano de acumular créditos, né? De exato. estocar os créditos dentro do que a legislação permite, mas criar estratégias dentro de uma visão de curtíssimo, curto, médio e longo prazo sobre uma organização para a reforma. E talvez um dos pontos importantes em 2025 seja exatamente acumular créditos, para que Isso. tenha-se esse estoque de planejamento para os anos que vão vir pela frente. Exato. É muito importante, porque hoje a gente não tem a ocorrência do fato gerador do IBS da CBS. Então, lembrando lá no primeiro momento a gente falou que o crédito ele vem do efetivo recolhimento do tributo na etapa anterior. Como hoje a gente não tem recolhimento de IBS e CBS, esse crédito não consigo acumular. Mas, por exemplo, PIS e COFINS, existe uma previsão legal na Lei Complementar 214 de que a escrituração de créditos adequada até 31/12 de 26, esses créditos de PIS e COFINS eles vão poder ser utilizados no abatimento da CBS. E tem muita empresa que está deixando essa questão de lado. Não está olhando com cuidado para esse aspecto do PIS e da COFINS, principalmente para quem segue a linha de que não tributa na não cumulatividade. Então, que Uhum, créditos teria? Né? A incidência é sim. direta e ponto. Mas existe uma sucessão de possibilidades de trabalho com essas duas contribuições para a geração de crédito que não depende dessa metodologia de apuração. Essa é uma das formas, não a única. Então, principalmente para quem está no lucro presumido, precisa ficar atento, porque não costuma ter um olhar atento para PIS e COFINS. E esse estoque de créditos, no momento da virada de chave lá em 27, que é abrupto, não é igual o IBS que vai subindo devagarzinho ali enquanto o ICMS Uhum. vai diminuindo. Em 2027 acabou PIS/COFINS nas duas modalidades, entra a CBS 100%. E se eu tenho créditos passíveis de recuperação e eles já não estão escriturados em 31/12 de 26, fim de papo, perdeu. E aí nos faz pensar sobre um outro grupo de empresas que existe já há algum tempo, algumas empresas que têm regimes especiais de tributação, sejam de ICMS, sejam de IPI, sejam de, é o caso do segmento médico, né, a equiparação hospitalar, enfim, Sim, tem várias estratégias tributárias que são previstas em regulamentos estaduais
e federais que trazem algum tipo de benefício fiscal. Pelo que já se conhece da reforma tributária, você consegue nos antecipar como e se essas empresas vão ser afetadas, se os benefícios, porque imagina, eu tenho um regulamento que me permite, por exemplo, uma equiparação hospitalar, uma redução lá do PIS e da COFINS. Mas com a extinção do PIS e da COFINS e a entrada da CBS, eu vou conseguir manter essa alíquota que é mais favorável para mim em relação às demais empresas do segmento, meus concorrentes? Então, Uhum. como é que fica isso, Pedro, em relação a regimes especiais de tributação, sejam eles em âmbito municipal, estadual ou federal? Vamos até fazer um retrospecto aqui para poder responder o teu questionamento sobre eh, qual foi a linha de pensamento adotada lá em 2019, quando iniciou os debates de reforma tributária. Lá em 2019, a gente teve a apresentação da PEC 45, né? Uhum. Lembrando que a que foi aprovada foi a 45A. Ela tem algumas modificações. Por exemplo, a 45 original, ela previa um único tributo. Não tinha nada de IVA, dual, IBS, CBS. Era IBS com uma alíquota altíssima, substituindo os mesmos tributos que a reforma hoje substituiu. ICMS, ISS, PIS/COFINS e o IPI. Na previsão inicial, o IPI seria extinto. Aqui o IPI não é extinto, ele é zerado. Ele ainda incide em alguns cenários, tá? Uhum. Mas inicialmente previa essa extinção sem nenhuma exceção. Ou seja, qualquer pessoa jurídica, exceto ali, não me recordo de cabeça agora se tinha alguma alteração para o Simples Nacional, mas vamos partir do pressuposto Uma presumido e regra real, geral, né? não havia exceção. Não interessa o seu segmento, o setor, se é indústria, se é agros, não importa, você seria, naquela visão, tributado de forma única. E eu costumo dizer que qualquer sistema tributário ele é tão complexo quanto as suas exceções. Se eu tenho uma regra, é fácil de aplicar. Então pode ser bom, pode ser ruim, pode ser pesado, pode ser leve, mas é simples. Toda saída tributado a 999% e fim de papo. Então é simples. Qual é o grande problema que a gente tem hoje e que essa PEC 45 ela tenta, né, entendendo esse problema que a gente tem hoje, ela se propunha a modificar? Hoje o Brasil, o sistema tributário nacional, ele é feito de exceções. A regra geral é a menor parte. Uhum. Então, para cada estado, hoje, a gente tem um regulamento de ICMS, a gente tem a Lei Candir, que traz ali os pontos principais do ICMS, mas cada estado tem o seu regulamento. Então, é equivalente a dizer que a gente tem 27 ICMS distintos. E o ISS, que é municipal, ele tem mais de 5 mil municípios no Brasil. Uhum. Cada um Então, pratica uma regra. de uma forma específica, no mínimo uma alíquota diferente, no caso do ISS para o seu serviço, cada estado vai ter a sua própria regra, o próprio PIS e COFINS, o IRPJ, CSLL, o IOF, enfim, Imposto de Importação, o IPI, são recheados, capilarizados por uma sucessão de exceções. E essas exceções é que tornam o sistema tributário extremamente complexo. Porque eu tenho que entender, o meu comprador tem alguma exceção que eu preciso alterar o preenchimento da nota, eu vou destacar tributo, não vou destacar tributo, é alíquota reduzida, não é? É 4, é 12, é 16%, é 18%, é zero. Tudo isso traz um impacto gigantesco de conformidade tributária e sujeita o contribuinte a uma sucessão de erros, e erro tributário é complicado, porque as multas são altíssimas, né? É uma relação objetiva. Eu não quero saber se o erro foi proposital ou se foi sem querer. Se errou, multa, e a multa é cara. Então, toda essa complexidade, ela impacta demais a vida do contribuinte e do poder público também, que dá a pernada à torta e à direita, porque não conhece nem as próprias exceções que criou. Então, lá no passado, eu tentei fazer essa correção por meio de uma proposta de emenda à Constituição que extinguia todo e qualquer regime diferenciado de tributação que não aquele. E a PEC que foi aprovada, a 45A, ela veio com umas 49 exceções. Então, a gente foi de 0 para 49. Mas já é infinitamente menos do que a gente tem hoje. Então, existem alguns regimes de tributação diferenciados estabelecidos pela reforma tributária. E eu não posso ter outros regimes praticados individualmente por estados e municípios. Ou seja, regimes especiais, que a gente tem aqui em Minas Gerais, os tratamentos tributários setoriais, os tratamentos tributários diferenciados lá em Santa Catarina, Espírito Santo. compete ou investe no Espírito Santo, enfim, não existe mais. Tanto que eu mencionei alguns minutos atrás que
para o setor de comércio, de indústria, talvez um impacto substancial no volume de tributação ele venha pelo encerramento de regimes especiais, que hoje, por exemplo, em Minas Gerais, trazem um favorecimento muito grande para determinados segmentos, para determinados negócios, com alíquotas de ICMS e créditos presumidos super vantajosos. Maximiza a eficiência tributária da empresa e permite uma capilaridade muito grande, não só em Minas, mas em todos os estados do país. Isso acaba. Então, eu não vou ter o regime especial da forma como a gente conhece hoje, excetuado aquilo que já está previsto na legislação de regência dos novos tributos. Então, na emenda constitucional, hoje, na Lei Complementar 214. Tá? Por outro lado, para alguns setores da economia, eu já tenho uma previsão de redução da alíquota base do IBS da CBS. Então, vou citar, por exemplo, clínicas médicas. As clínicas médicas, existe um anexo próprio da Lei Complementar 214 que traz ali uma relação de vários serviços médicos. Para aqueles serviços médicos, existe uma previsão de redução de 60% da alíquota base de IBS-CBS. Então vamos pensar que se a gente está estimando a alíquota em 28%, equivale dizer que essa empresa vai tributar com alíquota de 11,2%. Parece pouco. Mas vamos pegar um exemplo de Belo Horizonte aqui. A gente tem empresas hoje prestadoras de serviços médicos que estão no lucro presumido e que vão tributar de ISS e de PIS e COFINS somados 3,65%. Eu estou trocando pelo dobro. Eu estou saindo de 6,65%, né, 3% mais 3,65% das contribuições, para 11,2%. O dobro. O dobro. Então, seja como for, a adoção de algumas práticas ela é muito importante. E aí eu vou até puxar um gancho de um ponto que tu trouxe em relação à equiparação hospitalar. A equiparação hospitalar, ela traz uma relevância muito grande porque para determinados segmentos eu não vou ter tantas oportunidades de uma mitigação efetiva da carga tributária pela via direta do crédito. A gente mencionou um serviço em que eu tenho operações de entrada muito pequenas, muito sigelas, de uma prestação com uma margem altíssima, né, um valor agregado altíssimo, é muito difícil a gente trazer essa visão do creditamento aqui puro do jeito que a empresa está estruturada hoje. Só que se a gente faz uma análise de carga tributária global, eu não preciso ficar focado só na redução do IBS da CBS. Essa redução ela pode vir também pelos outros tributos que permanecem. A gente continua com imposto de renda, a gente continua com contribuição social sobre o lucro líquido, e essas reduções sobre esses dois podem ter um impacto efetivo lá na ponta final. Porque se, com uma equiparação hospitalar, eu deixo de tributar, por exemplo, um serviço médico com uma alíquota de presunção de 32%, eu passo a tributar com IRPJ a 8% de presunção e 12% de CSLL. Então, eu saio ali de uma alíquota efetiva de mais ou menos 7,68% para 2,28% desses dois tributos. Esses 4% ali já são um impacto efetivo que eu vou utilizar na minha margem, na minha precificação, no meu planejamento de como que aquela prestação, aquela saída efetiva, ela vai ser tratada sobre a ótica tributária. Então, ainda que eu não tenha efetivamente uma possibilidade ali com IBS-CBS, não é o fim da linha. Existe uma ampla gama de alternativas que a gente tem, como exemplo da equiparação, que a gente pode utilizar para aplacar a carga tributária global da empresa, e não só vinculada a um ou dois tributos de forma específica. Pedro, e agora vamos falar de um assunto que tem muita gente que nos acompanha aqui que vai se identificar muito com esse tema, que são as empresas do Simples Nacional. É uma grande dúvida que se tem sobre o assunto. Como é que ficam as empresas do Simples Nacional com a reforma tributária? Olha, a reforma não altera o Simples, tá? Ela não exclui, não altera nenhum aspecto que a gente já tem hoje consolidado na Lei Complementar 123/2006, tá bom? Então ele segue existindo para determinados setores, para determinadas pessoas jurídicas, ele ainda segue como o mais benéfico por uma carga tributária substancialmente menor, por uma simplificação, né, no momento de pagamento, nem digo de apuração não, porque o Simples a gente brinca que só no nome que é simples, né? Passou de lá, não tem nada de simples. Nada de simples. Mas, por exemplo, para pequenos negócios, né, para pessoas ali que têm saídas que estão bem abaixo do valor de teto do Simples Nacional, fica ainda muito interessante, porque a carga tributária ela vai ser menor de forma substancial, sim. Então, ou seja, nós podemos pensar que quem está no Simples Nacional, a princípio, não precisa
se preocupar com a extinção do Simples ou com grandes alterações. Ele Não, deve não. permanecer Sim. nos moldes que a gente conhece. Mas existe um outro ponto, e isso a gente já, né, ouviu aí em alguns temas, algumas conversas. Existe um aspecto que preocupa muito em relação à competitividade. Ou seja, parece que existe uma questão ligada ao aproveitamento dos créditos nessa estruturação nova da reforma para as empresas do Simples. Se num primeiro momento não muda muito em termos de utilização, de carga, mas sobre a ótica do negócio, como a relação negocial com as outras empresas, isso vai ser afetado. Por exemplo, imagina uma empresa do Simples que presta serviço para uma grande companhia SA multinacional. Hoje ela tem uma competitividade em tributo e ela tem ali assegurado um mercado onde ela presta serviço, fornece produtos. Com a reforma tributária, esta competitividade ela está ameaçada? Na minha visão, sim. Porque vai depender, por exemplo, uma empresa optante pelo simples, ela tem que entender quem é o consumidor dela. Ela está prestando serviço ou fazendo venda de bens, né, de mercadorias para o consumidor final, para a pessoa física. Esse é um cenário. Agora, ela abastece alguém? É uma empresa de segmento B2B, que a gente fala, né, que é de empresa para empresa? Opa, aí a coisa muda de cenário. Por quê? Porque empresas que têm uma rotatividade alta de estoque, uma gama muito elevada de compras, ela precisa de crédito. E o Simples Nacional ele traz um impacto muito grande nesses créditos. Por quê? Lembra lá atrás eu falei, você se acredita naquilo que foi pago na etapa anterior. Perfeito. Eu tenho IBS, CBS dentro do Simples, igual é hoje, com ICMS e ISS. Eu tenho uma alíquota do Simples Nacional, mas lá dentro ela é toda dividida para todos os tributos e repassada, cada qual para o seu respectivo ente tributante. Isso segue normal, então eu vou ter o IBS, CBS dentro do Simples Nacional, mas eu só vou mandar o crédito essa quantia específica, esse pedacinho da alíquota que diz respeito a esses dois tributos. Então, uma empresa que precisa de crédito, ela tendenciosamente vai procurar empresas que, além do produto que ela precisa, também manda o crédito junto, tá? Ah, Então, é muito importante esse entendimento e existe um detalhe interessante, que é analisar o seguinte, olha, eu consigo embaratecer o meu produto o suficiente para competir com o não envio do crédito? Porque se eu tenho um produto, por exemplo, que eu vendo a R$ 100, vou tributar ali 28%, recolhi bonitinho, R$ 28 mandei para a etapa subsequente. O camarada vai e vende por R$ 200. Então ele vai apurar o quê? R$ 56 de tributo. Ele não paga os R$ 56, ele paga 28, porque ele acredita 28 e paga só o restante. só a diferença. Tá? Se ele compra do Simples Nacional, comprou por 100. Vamos pôr ali que R$ 5 é de crédito para facilitar a matemática. E ele vende a 200, ele tem R$ 56 que ele vai dar de saída, que ele vai dar de apuração tributária do IBS-CBS, mas o crédito dele não é 28, é 5. Então, ele vai ter que pagar R$ 51. Por outro lado, se a pessoa, por exemplo, que está no Simples Nacional vende a R$ 50, esse embaratecimento, ele compensa a saída subsequente. Então, no final das contas, eu economizei na entrada e ainda que não tenha havido com crédito expressivo, no momento em que eu vou fazer a composição ali do custo efetivo, ele fica mais interessante. Então, é necessário, para quem vai bater o pé e vai permanecer no Simples Nacional, custe o que custar, que se avalie, olha, é possível, existe margem suficiente, existe possibilidade de uma redução de preço suficiente para isso? Esse é o cenário mais adequado? Por outro lado, o Simples Nacional, igual é hoje, para quem ultrapassa o sublimite de 3.600.000 nos últimos 12 meses, Aham. eu tenho a apuração do ICMS e do ISS por fora, o optante pelo Simples ele pode apurar IBS e CBS por fora, e aí ele manda 100% do crédito. Então, existem alternativas para ele poder trabalhar, e é importante que ele avalie cada uma delas, qual o impacto que isso vai trazer no curto, médio e longo prazo para o negócio dele. Tá? É muito importante. Na minha perspectiva, é muito importante. Mas você trouxe um ponto que nos faz pensar que é possível que algumas empresas que hoje estão no Simples, por uma questão de sobrevivência, vão ter que mudar o seu regime Sim. tributário. Ou seja, algumas, como você bem trouxe, vão conseguir adaptar, vão absorver aqui, vão recolher ali um adicional e vão conseguir contornar. Mas tem algumas empresas que, de fato, vão ter que mudar ali para o presumido por real e que é
doutor Pedro, se você concorda comigo, muitos empresários retardam a saída do Simples e às vezes até dificultando o próprio crescimento. Então, talvez a reforma tributária seja um momento oportuno para reavaliar essa estratégia e, Com de certeza. fato, caminhar naquela direção que já há algum tempo a empresa vem dizendo: olha, o Simples já não me comporta mais. E a gente vê algumas empresas que acabam abrindo ali vários CNPJs, tentando dividir atividades, fazendo algumas manobras que às vezes nem são as mais recomendadas, né? Não são, em muitos casos, nem lícitas, né? E tem algumas empresas que acabam incorrendo nessa situação, mas que com o advento da reforma, talvez seja o momento de repensar esse modelo e, de fato, para um cenário onde a empresa pede um crescimento, né? Então, Concordo. sair do Simples Nacional pode ser por uma questão tributária no primeiro momento, mas também pode ser uma grande oportunidade de crescimento do negócio. Exatamente. Um ponto que você trouxe que é muito importante. Algumas empresas vão precisar migrar do Simples Nacional. Todas as empresas vão precisar se planejar, sem sombra de dúvidas. Planejamento, entendimento de forma efetiva, aprofundada, lastreado em dados de verdade, não é em fantasia, não é invenção de moda, é fundamental para você garantir a sobrevivência do negócio a partir da virada de chave lá da reforma tributária, a partir de 27. Então, se vai mudar, se não vai mudar, é um cenário. Planejar, entender os impactos, com toda certeza, para mim são todas as empresas. Eu costumo dizer para os clientes que você seguir nessa linha tributária sem planejamento é correr num campo minado. Então, você tem lá aquele pasto verdejante lindo, você quer chegar do outro lado. Você pode fazer isso, né, de qualquer jeito e correr os riscos necessários, né? Enfim, um acidente com a mina, via de regra, costuma ser fatal. Mas você pode dar sorte. Você pode sair correndo ali numa linha e não ter uma única mina de proximidade e você chegar lá do outro lado, ótimo, parabéns, você conseguiu. Não é o que a estatística mostra que acontece na maior parte dos casos. Sim. A alternativa é você ter o mesmo campo minado com um mapa na mão. Você sabe onde as minas estão e você consegue tomar decisões mais inteligentes. Porque você pode pensar, eu quero o caminho com menos risco. Você vai ter que dar uma volta até do outro lado para poder chegar no ponto que você queria chegar. Eu não estou disposto a dar essa volta tão grande. Opa, então se você já está querendo assumir alguns riscos para otimizar o percurso que você vai fazer para chegar do outro lado. Então você vai selecionar as minas que você acha que você pode pular, que você acha que você consegue passar, sem se expor a riscos desnecessários. Isso é decisão inteligente. Decisão inteligente depende de planejamento, depende do mapa do campo minado. Sair correndo campo minado, via de regra, não costuma ser o cenário mais legal de todos. A empresa vai ter que olhar, fazer um estudo, dizer, não, realmente eu consigo ficar no simples, ser competitivo e meu negócio continuar prosperando. E Exatamente. outras vão concluir e falar, olha, é hora de já pensar na mudança. E essa Exato. mudança não se faz em 2 meses, em 3 meses. Por isso, a gente volta a insistir na antecipação. Exato. O simples, ele é uma ferramenta muito boa para quem está iniciando, porque ele tem alíquotas consideravelmente menores. Pegar qualquer negócio em início de atividade, se você colocar a pessoa num presumido num real, ele vai ter uma carga tributária muito alta. E o simples, ele traz sim esse benefício de você conseguir iniciar com uma margem tributária pequena. Só que não dá para abraçar o simples para sempre. O simples, ele deixa de ser uma ponte e vira uma âncora. E a gente tem cenários lá no escritório de empresas de uma pessoa com 10 empresas no Simples Nacional e que trabalham como uma. Poxa, se a Receita pega isso, isso já está batido e debatido que é planejamento tributário abusivo, é simulação, é multa qualificada de 100% em cima dos tributos que retroagem 5 anos, da data em que ele, no grupo, ultrapassou o limite de 4,8 milhões. É seguramente muito maior do que isso o faturamento da empresa. Então, poxa, voltar 5 anos, como se, por exemplo, o presumido tivesse reapurar todos os tributos, mais juros, mais multa de 100%, quem sobrevive? E é por isso que a gente fica, né, deve ser muito satisfatório quando o escritório recebe essas empresas justamente para organizar, que é o trabalho. Porque Exatamente. quando chega uma empresa com 5 CNPJs, o que o escritório, via de regra, faz é isso, é criar uma estratégia tributária para a menor carga tributária possível dentro da legalidade. Então, Exatamente. é muito importante que quem nos assiste, nos escuta e nos acompanha entenda que existem critérios tributários que podem ser adotados para preservar a inteligência do negócio dentro da
legalidade. Isso é muito Exatamente. importante. Exatamente. Eu cito até a título de curiosidade, né? Nós temos uma empresa lá no escritório que é cliente nossa, e a empresa ela chegou para a gente com um monte de atividade no Simples Nacional. E eu me recordo que o dono da empresa falou comigo o seguinte, que ele vê o faturamento crescendo e ele não fica feliz, ele fica triste, ele fica preocupado, porque está chegando perto do limite do Simples, vai ter que abrir mais um negócio, ou seja, algo que era para ser bom, a empresa está ganhando mercado, está ganhando competitividade, está se colocando, se posicionando cada vez melhor, está ganhando relevância, isso vira um ponto ruim, porque agora eu vou ter que repensar, vou ter que sair do Simples, isso vai aumentar minha carga tributária, o que vai acontecer, e aí começa a fatiar a empresa em várias empresas do Simples Nacional para tentar conservar essa carga, que em muitos cenários, inclusive, ela é pior do que o presumido. Normalmente ele é pior. Tem cenários que é pior. Então, a gente viu essa empresa nesse cenário, fizemos um levantamento. A empresa, se fosse desenquadrada do Simples pela Receita, pelas questões de planejamento, etc., ela teria um passivo de mais de 32 milhões de reais. Isso matava qualquer sombra de economia que esses 5 anos geraram por esse fatiamento em empresas do Simples. E com planejamento adequado, nós conseguimos, se a empresa migrando, como teria que ser, migrando para o lucro presumido, nós conseguimos reduzir 50% da carga tributária total dessa empresa com o uso de ferramentas, de planos, de modelos estratégicos desenvolvidos pelo escritório e pela equipe. Pedro, e seguindo aqui nessas dicas valiosas que você está trazendo para a gente, esses esclarecimentos, o que muda em termos assim reais, fazendo um apanhado geral de um pouco do que você já falou, mas o que muda no IBS, na CBS e no IES também, se a gente puder trazer um pouco Sim. sobre isso, assim, para que quem nos acompanha possa entender um pouco melhor sobre o IVA dual e o IS. Como é que ficam essas questões, essas mudanças reais aí? Perfeito. Bom, a reforma ela foi pensada para trazer uma simplificação para o sistema tributário nacional. Isso é um fato. E boa ou ruim, com aumento de carga ou sem aumento de carga, fato é, nós vamos ter uma simplificação efetiva do sistema. No mínimo pela unificação de legislações que hoje estão espalhadas em todos os estados, todos os municípios, como a gente mencionou há pouco. A gente tem vários regulamentos de ICMS, várias leis de ISS em cada um dos municípios. Isso deixa de existir para uma legislação unificada. Isso simplifica sobremaneira, ou seja, não importa para onde eu esteja fazendo o meu, né, para qual estado, para qual município o destinatário da minha prestação esteja, né, ou do meu produto esteja, a regra é a mesma. Isso simplifica aquilo que a gente falou, que o sistema ele é tão complexo quanto suas exceções. Não tem tantas exceções assim, simplesmente por uma unificação da legislação facilita o sistema. Para o IBS para a CBS, a grande mudança que vem é pela forma de apuração. Então, quais são as atividades que compõem ali o rol tributável? Né? Então, a gente tem atividades que outrora não eram, então, locação de imóveis, locação de máquinas, equipamentos, que eram bons exemplos, não eram considerados serviços para todos os fins, era uma obrigação diferenciada. Agora, são serviços alcançáveis pelo IBS e pela CBS. Então, esse alargamento, né, da base, né, de quais são os serviços, quais são os produtos que são tributados, ele ocorre. E a forma de apuração desses tributos também. Então, agora eu preciso ter uma atenção muito grande para o elemento do crédito, que passa a ser o pivô em toda e qualquer discussão relacionada a IBS, CBS. Então, quanto eu tenho de crédito, o que dentro da minha empresa gera crédito, quais desembolsos vão gerar esses créditos e como esses créditos podem ser utilizados, e o entendimento de, dependendo do segmento que você está exposto, de como o imposto seletivo, seja lá qual for a alíquota dele, que ainda vai ser decidida em lei ordinária, vai trazer para o negócio. Tá bom? Entendi. E isso faz também um movimento de esforço das empresas, se por um lado o custo tributário diminui com a reforma tributária, ou seja, existe uma expectativa não só da carga tributária ser reduzida, mas que também o custo tributário de gestão dos tributos, de sistemas, de especialistas, de contadores, até de advogados, ou seja, consultores, toda essa estrutura seja simplificada. Só que a gente Sim. está vendo que isso não é uma verdade absoluta, porque apesar de ela prever essa simplificação, existe um momento inicial que a gente vai ter dois sistemas funcionando simultaneamente. O sistema atual e um sistema de CBS-IBS, vamos dizer assim.
o que as empresas precisam pensar ou minimamente fazer, porque elas vão ter que operar em 2 sistemas, ou seja, Exatamente. é no mínimo o dobro de trabalho. Como é que fica isso, Pedro, na sua avaliação? Olha, é muito importante que a empresa ela esteja muito ajustada internamente para evitar sobras tributárias de um tributo no outro. Então, você mencionou, 2029 a 32, nós vamos ter de forma concomitante ISS, ICMS e OIBS. E a forma, né, o ajuste interno da empresa, cumprir as normas de forma efetiva, o compliance propriamente dito, ele se faz extremamente pertinente para ficar evitando erros desnecessários que poderão acarretar uma maior tributação sobre o negócio da empresa. Então, a segregação efetiva, controles internos adequados, ajustados, revisitados, com frequência, com periodicidade, principalmente durante esses 4 anos em que vai haver essa coexistência desses 2 tributos, ela é fundamental para evitar erros, né, principalmente com a legislação atual que a gente tem, e também garantir que a apuração do IBS-CBS ela vai seguir de forma correta, com as deduções que têm que ser feitas, com as exclusões de valores que têm que ser feitas suas respectivas bases, com a apropriação de créditos efetivos de um, né, específico, não posso misturar crédito de um no outro, tomar crédito de ICMS para IBS, de IBS para ICMS. Então, é muito importante que a empresa ela esteja ajustada. E esse ajuste hoje, a gente vê que não é a realidade. Né? Tem empresas grandes, inclusive, que internamente têm um nível de desorganização, até pela complexidade que mencionamos há pouco, e que vai trazer impactos de forma considerável no momento de eu fazer a apuração de uma sucessão de eventos tributáveis com a coexistência de 2 tributos distintos no mesmo período. E isso precisa ser revisto, precisa ser revisitado para que não ocasione, como mencionei, prejuízos, um recolhimento maior, incidência de multas, de juros, glosa de créditos, que seria algo extremamente desagradável. E um ponto importante também, a gente falou de não haver, né, ou haver um aumento de carga tributária. A reforma ela foi pensada para não ter aumento de carga, só que a gente tem que lembrar aumento de carga em que sentido? É. Nós estamos falando do aumento de arrecadação, ou seja, sobre a ótica do governo, seja no ICMS, no ISS, no PIS/COFINS e outros, seja no novo sistema do IVA, a tributação ela tem que permanecer igual para fins arrecadatórios, para o governo. Na ótica do contribuinte, é claro que determinados setores, como a gente falou, vai ter aumento de Vai carga. tirar de um, Exato. alguém vai ter que pagar mais por A isso. indústria suaviza, o comércio, de certa forma, também pode ser favorecido por essa nova mecânica. Prestadores de serviço, como a gente já disse, fatalmente haverá um aumento. O que não gera aumento é no plano da arrecadação. Então eu arrecadava X trilhões antes, agora X trilhões hoje, da mesma forma. Tá Só bom? que qualitativamente de forma diferente. Exatamente. E uma coisa que você falou que é muito interessante, que às vezes a empresa, o empresário pode estar nos ouvindo falando assim, mas, pô, mas eu sou organizado tributariamente. Sim, para este modelo. Para o Exato. novo modelo, você está completamente desorganizado. Então, não é só uma questão de um ajuste, de um sistema, de um processo. Tem uma mudança cultural também que vai ter que ocorrer, e nenhuma mudança cultural se faz em meses. Né? Então, por isso a importância da gente estar ressaltando aqui o tempo inteiro a questão do planejamento. E aí eu já queria propor um outro assunto dentro do que a gente está conversando, que seria o planejamento tributário. Porque a gente falou de planejamento, tem que planejar, a empresa tem que se planejar, ela tem que se organizar. Mas existe uma ferramenta jurídica chamada planejamento tributário, onde existe uma metodologia, existe ferramenta, existe toda uma dinâmica de organização que vai muito além de definir se é melhor estar no simples, no real ou no presumido. Porque muita gente, quando ouve falar de planejamento tributário, pensa assim, eu vou ter que escolher entre 3 opções, vou fazer uma continha ali numa planilha e vou chegar no melhor modelo. É. Como é que fica a questão do planejamento tributário jurídico, propriamente dito, nesse cenário de mudança, de coexistência de 2 sistemas, de mudança de cultura, de sai do simples, volta para o simples, abre empresa, fecha empresa, descontinua produto, muda a precificação. Como é que o planejamento tributário
ele assume um papel nesse contexto da reforma? Planejamento, eu vou até tirar o tributário do termo. Planejamento na vida é essencial. Quem faz viagem não se planeja. Se fazer uma viagem sem se planejar, você vai correr sérios riscos desnecessários de dar a volta à toa, de perder ali uma otimização dos passeios que você pode fazer. Gastar mais dinheiro, Às vezes pagar mais caro. você quer fazer um passeio em 3 lugares diferentes, você não planeja, separa eles em dias distintos, você vai ver um do lado do outro. Poxa, que perda de eficiência, né? Levando em consideração com a viagem, você tem todo um gasto envolvido, né? Tempo lá, mais do que nunca é dinheiro. Se você não se planeja, você corre um risco desnecessário de uma não otimização, de uma perda de eficiência. Se a gente faz isso com a viagem, nós não vamos fazer isso com tributo, Com as que empresas? algo de tamanha relevância, né, para todas as pessoas, porque tem muita gente que segue a linha também que não paga tributo. Se não paga o imposto de renda, não paga tributo nenhum. E doce ilusão, né? Imposto de renda, inclusive, é o menos relevante Na no discussão. cotidiano, menos relevante. A gente paga imposto em tudo, o tempo inteiro. Por enquanto, a gente não está pagando imposto no ar que a gente respira. Por enquanto. Por enquanto. Né? Mas, no Paga para geral, nascer, paga para morrer, paga para literalmente. viver. Então, planejamento ele é necessário, de forma contundente. E o planejamento ele entra muito mais do que igual você mencionou. Eu estou no simples, presumido ou real. E às vezes a pessoa já tem essa resposta. Ela já sabe que, sobre a ótica tão somente da linha do faturamento, ela deveria ficar, por exemplo, no Simples Nacional, e ela bate o pé e fica ali. O planejamento é muito mais do que isso, é método, é metodologia, são análises empíricas que a gente chega por um sistema que passa assim, por vários elementos dentro da empresa com a finalidade de entender qual que é a melhor estrutura e não regime tributário. Envolve societário, envolve trabalhista, Exatamente. envolve tudo. Né? Exatamente. É como otimizar o negócio. Não é simplesmente vai para o real, vai para o presumido, vai para o simples. É óbvio que no planejamento a escolha do regime ela tem um papel muito central, muito de protagonismo, mas nem de longe se resume a só isso. Pelo contrário, a escolha do regime ela é ao fim, levando em consideração toda uma análise estrutural, toda uma reorganização que se verifica. Aí sim se escolhe, dentro daquele escopo, qual regime de tributação fica mais interessante, ou até mesmo mais de um, em cenários que a gente divide empresas. Às vezes existe um ganho efetivo nessa divisão e que poderá, na minha opinião, haver com a nova entrada agora do IBS da CBS, já que lá atrás a gente mencionou, a questão dos créditos ela entra como o pivô da discussão. E muitos desembolsos que a empresa realiza hoje não geram crédito, mas podem gerar. E lembrando que dependendo do arranjo societário. Exato, exatamente. Se hoje eu tenho toda uma estrutura de gasto e que um percentual pequeno me gera crédito, isso significa que eu vou ter que abrir mão do meu lucro, absorvendo esse valor para tentar manter a competitividade, eu vou perder a competitividade por um aumento de preço. Se o concorrente tiver uma estrutura que permite ele realizar a mesma prestação ou vender o mesmo produto com uma tributação de IBS-CBS menor, o preço, levando em consideração naturalmente a incidência dos tributos, é claro que ele vai ganhar o mercado. Quem não quer pagar mais barato? Sim. Então, com pouquíssimas ressalvas, todas as empresas precisam dessa análise, precisam entender se a organização interna está estruturada de forma a otimizar a eficiência tributária, além, né, do que a gente já tem hoje de ICMS, de ISS, de PIS e COFINS, que não é só porque a gente está falando de reforma tributária que esses tributos eles deixam de ter relevância. Né? O ICMS está vivo e bem vivo até 2032. E o PIS e COFINS a gente tem aí mais um ano e pouquinho, né, até 2027, para trabalhar com ele. Então, reorganizar, reestruturar, montar matrizes de crédito e tudo ancorado, óbvio, em elementos legais. Né? A gente não está falando aqui de fantasia, de pensamento, de ilusão, é tudo calcado em situações comprovadamente lícitas, né? Utilizando de premissas e preceitos legais, constitucionais, para uma estruturação ou reestruturação de modo a otimizar, de maximizar a eficiência tributária da empresa, que garante, além de uma margem maior, também uma parcela maior de market share por um preço mais competitivo. Doutor Pedro, dentro da estrutura de um planejamento tributário, já ficou muito claro que o planejamento não é só dos tributos. Tem outros planejamentos que precisam ser feitos
E um deles é a estrutura societária das empresas. Como é que você entende essa importância do empresário, principalmente quando a gente fala assim de grupos econômicos, né, que tem assim dentro do mesmo negócio várias empresas ou atividades muito segregadas ou divisões de negócio bem definidas, que como você comentou, né, às vezes aquele produto ou aquele serviço que está dentro de um bolo maior, ele pode virar um outro negócio que gera créditos e torna essa empresa mais competitiva e menos onerosa tributariamente falando. A questão que eu queria abordar agora seria o seguinte: qual que é o papel do, vamos chamar assim, bem tecnicamente falando, do direito societário ou dessa dinâmica societária, do contrato social, da estrutura das empresas? Abre uma empresa, fecha, cria, faz cisão, faz fusão. Como é que fica essa questão societária no escopo da reforma tributária? Olha, eu brinco que o direito societário é o primo feio do direito tributário, né? Eu não sei se os meninos do escritório vão concordar comigo. Mas os dois andam de mãos dadas. É muito difícil a gente pensar movimentos societários que não geram impactos de cunho tributário e vice-versa, né? Então, todo planejamento ele tem que ser analisado por essas duas óticas. A gente falou aqui no passado que é necessário que no pensamento do planejamento a gente considere, que mencionou agora, a possibilidade de divisão da empresa em outros segmentos, né? Ou a incorporação, a fusão de outros negócios para poder unificar, né, todo tanto as prestações, a venda, enfim, e os impactos tributários em um único CNPJ. Cada cenário ele vai vir com seus ganhos, suas perdas e suas dificuldades inerentes. A questão societária, ela naturalmente ela vai abarcar esse elemento tributário muito mais do que normalmente a gente imagina, né? A gente vai ter ali, por exemplo, a questão do IBS, da CBS, por uma criação de matrizes de crédito distintas que vão favorecer entradas que aplacam o preço final da minha mercadoria. Isso é um cenário que, se hoje eu tenho uma empresa, eu vou precisar promover essa divisão. Essa divisão ela vai ocorrer de que forma? Como que fica o acordo entre os sócios dessas duas empresas? Elas vão ser capitaneadas por uma empresa que vai estar acima, uma holding operacional? Sabe, quais são os impactos que eu vou ter em relação às atividades intragrupo dentro da dinâmica da reforma tributária? Então, tudo isso ele é capilarizado pelos elementos do direito societário, das análises societárias, empresariais, de participação. E, além disso, né, a gente precisa considerar também, por exemplo, questões de sucessão, né? Porque quando a gente fala sobre tributação, igual você mencionou mais cedo, a gente paga para nascer, paga para viver e paga para morrer, e paga mesmo. Então existe tributo pós-morte, né? A gente tem Uhum. ali a visão do ITCD e toda a reestruturação que leva isso em consideração também, esse elemento sucessório, ela entra dentro desse rol, desse todo de reestruturação, de reorganização, de planejamento para fins de otimização tributária. E uma questão, Pedro, que eu fico pensando também no planejamento, né, na amplitude que isso pode vir a ter. Se eu tenho uma empresa, um negócio, a minha visão de planejamento é uma. Agora, a gente pode ter cenários onde o empresário ele tem várias empresas, então ele vai ter que em algum momento harmonizar. Imagina que eu sou um multiempresário, que eu tenho uma indústria têxtil, uma empresa de consultoria na área de tecnologia e eu também faço importação de produtos. Uhum. Então, cada empresa dessa que eu mencionei vai ter um planejamento tributário específico. E que, em algum momento, eles se tocam e impactam a pessoa física. Então, o empresário que nos acompanha também tem que pensar que cada negócio que ele atua vai ter um planejamento específico e que em algum momento vai ser necessário olhar para isso simultaneamente, porque eu corro o Exato. risco de fazer um planejamento tributário para o meu negócio de importação que em algum momento vai impactar a minha fabricação, ou a minha Exato. indústria, ou a minha empresa de consultoria. Isso, com a reforma tributária, isso se acentua? Acentua consideravelmente porque é o que a gente fala de sinergia entre as empresas. Não é porque são de setores diferentes que elas estão
imunes a qualquer alteração ou que não podem ser aproveitadas dentro de um perfil de reorganização para maximizar a eficiência de todas elas. Isso mesmo sendo, refriso que mesmo sendo de segmentos distintos. É possível essa integração das empresas, é possível essa criação dessa sinergia entre as empresas para esse perfil de maximização tributária. E mencionou a questão da pessoa física, nós temos um projeto de lei agora aí avançando no Congresso Nacional de tributação sobre a renda, que cria o imposto de renda pessoa física mínimo, que tem como objetivo principal a tributação de altas rendas. Então, isenta lá o imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, mas eu crio, por exemplo, tributação sobre lucros e dividendos, que até então não existia. Que hoje a gente, vamos dizer assim, é uma das principais estratégias de distribuição de riqueza Exato. das empresas é a distribuição de lucro. Exato. Não é, já há anos não é prolabore mais. Quando se tem um prolabore? Quando se tem. Então, hoje existe essa previsão, né, de potencial aprovação. Eu acredito que os ventos são muito favoráveis à aprovação desse projeto. É um projeto com um clamor social muito grande, com um apelo social muito grande. E em função disso... E polêmico, né? Polêmico, né? E em função disso o Congresso é muito provável que ele siga um caminho de aprovação desse PL 1087. E com isso, o empresário que recebe lucros de uma mesma pessoa jurídica acima de R$ 50.000 por mês, ele vai ter uma retenção de 10% a título de imposto de renda sobre esse valor. E no final do ano, no momento da declaração do ajuste, para quem ganha, para quem recebeu ao todo, não importa quais sejam as fontes, então, lucros, dividendos, salário, enfim, qualquer renda acima de R$ 600.000 vai passar a ser tributado por esse imposto de renda pessoa física mínimo, que vai de 0 a 10%, uma alíquota crescente, que vai pegar dos R$ 600.000 até 1.200.000, a partir de 1.200.000 para frente é 10% de tributo, já levando em consideração o que foi retido caso a pessoa receba no mês da mesma pessoa jurídica de lucros e dividendos acima de R$ 50.000. Então essa estruturação ou reestruturação precisa levar isso em consideração também, porque é muito provável que no curto prazo a gente tenha alterações significativas no imposto de renda pessoa física para quem hoje recebe principalmente valores isentos. Bom, doutor Pedro, e a gente tem escutado muito aí, né, notícias, especialistas, sempre falando que a reforma tributária ela guarda um grau de complexidade, mas também de multidisciplinaridade. Em outras palavras, ela é jurídica, mas ela é contábil, ela é fiscal, ela é financeira e sabe-se lá mais o que. Isso é uma realidade, ou seja, a reforma tributária realmente ela vai transbordar a questão dos tributos? Sim, com certeza. Quando a gente fala do tributário, nós estamos falando de uma zona de interseção entre o jurídico e o contábil, né, o contábil fiscal. Então, um precisa do outro, um trabalha com elementos que são típicos de ambas as áreas, e essa sinergia, esse encontro entre as áreas, ele promove um melhoramento tanto na identificação de problemas e também na elaboração de soluções. Então, seja atualmente, mas principalmente com a reforma, ainda nesse mar de incertezas que a gente vive em função de lacunas normativas que a gente ainda tem hoje, esse enquadramento conjunto por mais de um profissional, né, vinculado a mais de uma área distinta, ele acaba sendo crucial para entender desde o aspecto legal, desde o aspecto jurisdicional, jurisprudencial, eventualmente, quando começarem a surgir as discussões, né, nos tribunais, mas também entender como que, sobre a ótica da apuração, da transmissão, do reconhecimento e evidenciação contábil, para cada um desses detalhes que a gente falou aqui agora, como que isso se encaixa de uma forma a mitigar ao máximo possível riscos de exposição desnecessária, Obrigações acessórias que vão mudar certamente. Com certeza. Então esse entendimento ele acaba sendo necessário e por estar nessa zona de interseção entre as duas áreas, nós precisamos tanto da parte jurídica quanto da parte contábil para conseguir desenvolver bem tanto a performance da empresa em si, porque ultrapassa até a linha do próprio planejamento aqui. A empresa, para seguir, ela precisa estar bem assessorada, bem munida de profissionais de ambas as áreas,
para conseguir, não só para o direito tributário, diga-se de passagem, né, mas para outras questões também, navegar por esse mundo corporativo, mas principalmente agora, né, nesse cenário de mudança, é muito importante que as áreas estejam bem alinhadas, bem conectadas, bem azeitadas, né? Eu costumo dizer lá no escritório que é igual um relógio. Entendeu? As áreas elas têm que estar encaixadas tais quais as engrenagens de um relógio. Mexe na menor das engrenagens para ver o que vai acontecer com um todo. Vai desestruturar o grupo inteiro. Então, você ter tudo bem colocado, funcionando no máximo de eficiência e de performance é fundamental para conseguir ultrapassar, avançar com essa etapa de modificação e sobreviver no pós. Porque é um tema que alguns empresários estão começando a dar mais atenção. Sim, Sempre foi objeto de preocupação, mas parece que agora está ficando muito mais claro a diferença entre tributação e fiscal. Né? Uma abordagem tributária ela é diferente de uma abordagem fiscal. E muitas empresas acham que cuidando da parte fiscal estão fazendo um planejamento tributário. Na verdade, o que você está fazendo é um planejamento fiscal, planejamento sobre a ótica do recolhimento, né, sobre a ótica ali da obrigação acessória, mas ali tem um pouco de estratégia e muito de execução. exatamente, Então, exatamente. com a reforma, eu imagino que isso ainda vai ficar mais evidente ainda. Ou Com seja, certeza. a parte contábil vai ser muito exigida e ela precisa estar orientada por um especialista jurídico que entenda também da parte fiscal, mas que consiga equilibrar essas duas questões, porque não adianta eu ter uma estratégia jurídica sem medir o impacto fiscal e o contrário, né? Exato. O jurídico ele traz um quesito de interpretação que é muito importante. Não fosse importante, o estudante de direito não passava 6 meses estudando hermenêutica e o resto da vida na atividade profissional estudando e aplicando, né, essa ciência da interpretação. Então, é a mesma coisa da gente pensar num parque onde tem várias crianças, onde crianças vão, tem os brinquedos ali, é uma prefeitura entendendo que para preservar a integridade física dessas crianças, ela afixa uma placa, proibido cães. Por uma análise estritamente textualista, então já não podem cães, mas podem ursos. A Perfeito. interpretação, ela traz esse complemento de regras que estão implícitas, que tem uma margem principiológica, e não necessariamente estão com todas as letras ali escritas tal qual a placa proibido cães. Está lá, proibido animais, né? Porque É pode o óbvio gato, que é pode. óbvio que se está proibido cão, é evidente que o urso também está proibido. Não é porque está escrito cão que qualquer outra coisa pode. Uhum. Aí existe uma diferença muito grande entre as áreas. Né? O jurídico ele tem esse viés interpretativo da norma e que visa, inclusive, cruzar interpretações para chegar a alternativas distintas, que é o que a gente chama hoje de tese. A gente tem várias hoje Várias teses. ajuizadas, várias em tramitação, várias reconhecidas em repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, que é justamente isso, são análises antagônicas promovidas pelo jurídico, que vai analisar e confrontar uma realidade que o fisco impõe com aquilo que a margem de princípios, de valores, de bases, de conceitos permite que seja interpretado. Essa dicotomia de interpretação, ela é levada ao tribunal e é decidida por um lado ou para o outro, mas ela nasce da interpretação e não só da execução, como tu mencionou, que a gente tem uma execução com pouca estratégia, a gente precisa também dessa visão estratégica que depende de uma análise hermenêutica sobre as regras, sobre o que está ali colocado, para entender efetivamente quais são os limites, se há margem de manobra, se é possível identificar cenários e parâmetros distintos que não estão tão às claras assim na legislação, que podem ser utilizados pelas empresas para uma maximização de eficiência. Pedro, e a gente falou muito que muitas empresas não estão ainda se movimentando em direção à reforma, mas existem muitas que estão. Sim. E lá no R Fonseca Direito de Negócios, até onde eu sei, já existem muitas empresas, né, com estruturas de planejamento em andamento, de programas de transição de reforma em andamento, com duração aí de 3, 4 anos, já devidamente ajustados lá no escritório, já contratados e já em execução. Exato. Explica para nós como que o R Fonseca Direito de Negócios presta este serviço de condução das empresas dentro do cenário da reforma tributária. Olha, hoje o escritório ele desenvolveu um produto próprio, né, o Reforma 360, que tem por objetivo, basicamente, verificar
e auxiliar a empresa a adotar as medidas corretas e a se estruturar, a se posicionar de forma a reduzir ao máximo os impactos provenientes da reforma tributária. Então, a gente tem o exemplo aqui da questão do serviço de locação, que tem uma tendência a ter um avolumamento de tributação muito significativa. Nós entramos com uma análise efetiva de todas as operações da empresa. A gente destrincha a empresa, a gente até brinca no escritório, que a gente desmonta o Lego da empresa até a última peça e avalia como que a gente pode reposicionar essas peças de forma a criar circunstâncias com as quais a empresa pode trabalhar para que os impactos provenientes dos novos tributos, das novas alíquotas, sejam absorvidos por uma sinergia entre todas as operações que estão sendo desenhadas, de modo que lá na ponta final o consumidor não sofra com um aumento expressivo de preço, que se ele não estiver disposto a pagar, ele vai buscar alternativas, a empresa perde market share, e nem o empresário precisa abrir mão de margem de lucro para poder assimilar esse impacto tributário. Isso vem por meio de uma análise estruturada, com base em dados e evidências de natureza contábil, fiscal, legal, para redesenhar operações que hoje estão sendo realizadas pela empresa, com divisão ou não de negócios em diversos segmentos, cada um com seu respectivo CNPJ, numa intenção de uma criação de uma nova matriz de créditos para fins de abatimento de IBS e CBS. Além disso, uma análise também dos outros tributos. Como eu mencionei, a Reforma 360 tem esse nome, não é à toa. A visão não é simplesmente o que é possível fazer para aplacar os impactos do IBS e da CBS. Esse, é claro, é o pivô que motivou a criação desse produto em função dessas mudanças que estão vindo a galope. Por outro lado, é importante considerar que a tributação da empresa não se limita a IBS e CBS. Pelo contrário, a gente tem uma sucessão de outros tributos com os quais a gente pode trabalhar. E a redução de carga promovida pelas estruturas que estão sendo propostas dentro do Reforma 360 visam, em um cenário macro, a redução de carga tributária global. Ou seja, eu reduzo ao máximo possível o IBS e CBS, e aquilo que não foi possível reduzir, eu consigo reduzir no imposto de renda, na contribuição social sobre o lucro líquido, nos encargos sobre a folha de salários, dentre outros, de forma que a carga tributária incidente sobre o negócio da empresa seja reduzida como um todo, permitindo que ela mantenha a mesma margem e mantenha o mesmo preço, ou até mesmo melhore a sua margem mantendo o preço, que ela nem impacta o consumidor final, mas cresce, aproveita o momento para crescer e desenvolver mais ainda com a reforma tributária. Bom, e nós estamos chegando ao fim de mais um Rcast. Hoje nós falamos com o Dr. Pedro sobre reforma tributária de uma forma profunda, de uma forma detalhada. Dr. Pedro, muito obrigado pela presença, pelo seu tempo, pelos esclarecimentos. Sempre um prazer ter você aqui com a gente. Eu que agradeço, Ranilson, pelo convite, pela oportunidade de poder participar, de poder contribuir, de poder trazer um pouco de luz em meio a tantas dúvidas, né, que cercam aí esse assunto relacionado à reforma tributária. Para mim é um privilégio, um prazer muito grande. Espero ser convidado mais vezes, inclusive. Certamente nós temos muito assunto ainda para falar. E para você que nos acompanhou, siga o R Fonseca aí nas redes sociais, eles têm muito material sobre o assunto, muita informação. E se você conhece alguém que também está sofrendo aí os dilemas da reforma tributária, compartilhe esse episódio com ele para que essa informação possa chegar aí para outras pessoas que estão interessadas. Até o próximo episódio.